Fala galera, beleza? Continuando aqui no Enem 2015, caderno azul, agora com a questão 59. Uma questão que trata de um tema que cai sempre e é muito simples. Só que não tem jeito, a gente tem que decorar as funções. A gente tem que olhar para a carinha da função e tem que conseguir identificar. Então, vamos dar uma lidinha na questão, uma questão bem rápida. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções químicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, cuidado, tá? Você pode ter um problema, às vezes, com esse respectivamente. Ele pode colocar uma opção que esteja correta, mas não respeite a ordem apresentada por ele. Então, cuidado sempre que aparecer respectivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho duas estruturas e eu consigo de cara identificar a presença no composto A, que é o feromônio de trilha, tá? Lembra do respectivamente? Feromônio de trilha, eu tenho uma hidroxila. Lembra? Oxigênio ligado a hidrogênio. A hidroxila, que nesse caso está ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que só apresenta ligações simples, só apresenta ligações do tipo sigma, certo? Então, quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tenho o grupo funcional hidroxila alcoólica. Por que eu enfatizei o grupo funcional? Porque existe uma diferença entre grupo funcional e função orgânica. O grupo funcional é o que você identifica aqui, ó. Você olhou para a estrutura e você identifica o grupo funcional. Agora, a presença desse grupo funcional vai determinar a existência de uma função orgânica, certo? Então, cuidado com isso também, que as questões podem trabalhar com essa dificuldade, com essa pegadinha. Seria mais uma pegadinha, tá? Então, o grupo funcional hidroxila alcoólica, que é uma hidroxila ligada a carbono saturado, determina a função álcool, certo? Então, só para a gente relembrar aqui, é um álcool primário, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário, certo? Então, a primeira parte da questão já foi. Agora, a segunda parte é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que lembrar da representação da fórmula estrutural condensada. Isso é uma coisa que vale a pena dar uma olhada no caderno. Por quê? Às vezes é muito simples eu olhar para essa estrutura e identificar que isso daqui é a função éster, certo? Mas nem sempre você vai ter a mesma facilidade olhando esse cara dentro da estrutura. Então você tem que saber a correspondência entre a fórmula estrutural plana e a fórmula estrutural condensada. Nesse caso eu tenho o grupo funcional carboxilato, que é um carbono ligado a um oxigênio por uma dupla O, ligado a um outro oxigênio por uma ligação simples, certo? E esse grupo funcional está no meio de uma cadeia carbônica. Tudo bem? Então, quando eu tenho o grupo funcional carboxilato, que é um derivado de ácido carboxílico, por isso esse nome, carboxilato, eu tenho a determinação da função éster. Sendo assim, álcool e éster, respectivamente, a gente fica com a letra A. Obrigado e até a próxima.